Hoje é Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma data para lembrar que cuidar da saúde dos olhos é coisa séria. O glaucoma é uma doença silenciosa que pode causar perda irreversível da visão e muita gente nem sabe que tem. O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Por isso, hoje vamos falar sobre essa doença que pode afetar a visão de forma irreversível se não for diagnosticada a tempo. Aqui comigo, o Dr. Ricardo Suzuki, especialista em glaucoma. Boa tarde, doutor. Muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já começo perguntando, né? O glaucoma, ele apresenta sintomas desde o início da doença? O glaucoma é assim, a gente tem vários tipos de glaucoma, tá? Mas o principal tipo de glaucoma que a gente tem, cerca de 3/4 dos glaucomas, é uma doença totalmente assintomática. A pessoa não sabe que tem, a pessoa não sabe desde quando tem e não tem sinal nem sintoma nenhum. Então, é uma doença extremamente perigosa em termos de perda visual. Eu vou reforçar a entrevista, né, essa pergunta para quem está chegando agora, doutor. Só para a gente realmente reforçar essa questão, que o glaucoma, ele pode não apresentar sintomas no começo. Exatamente. O glaucoma, como eu estava dizendo anteriormente, Catherine, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, portanto, é uma doença extremamente incidente, né, e danosa, porque é uma perda visual irreversível. E a grande maioria dos casos, de fato, não existe sinal ou sintoma. O paciente nem sabe que tem a doença, portanto, é muito importante fazer a prevenção. Então, quem deve se preocupar e fazer exames para detectar? A gente sempre considera a incidência maior do glaucoma a partir dos 40 anos de idade. Então, a partir dos 40 anos de idade, é muito importante você ir ao seu oftalmologista, fazer uma avaliação geral, principalmente medir a pressão intraocular e observar o nervo óptico. Que a gente fala muito em pressão ocular, mas a lesão do glaucoma é no nervo óptico. Então, por conta de uma pressão elevada, você tem uma lesão de nervo óptico. A gente tem essa última imagem, Tiane, vou pedir para colocar novamente para reforçar, que ali a gente tem, né, então, uma ideia de como o glaucoma se apresenta, mas isso já é numa fase bem avançada. Esse caso, principalmente, pode ser os glaucomas congênitos, né? Então, a criança, quando nasce com o glaucoma, você tem alguns sinais nos olhos das crianças, como um olho grande, um olho que ele aparece até um pouco azulado, mas, na verdade, como a córnea, que é essa lente externa que a gente tem nessas crianças, elas estão muito endemaciadas. Então, dá uma ideia de olho azulado. Mas esse é um glaucoma específico do recém-nascido, que a grande maioria dos casos do adulto não dá sinal nenhum, como aquela foto mostrou. O senhor falou em exame, né? É um exame doloroso? Como é esse tipo de exame? Não, é um exame assim, é um exame de consultório, a gente pinga umas gotinhas, são colírios anestésicos, aí um sensor encosta na sua córnea e através desse sensor a gente consegue identificar a pressão interna dos olhos. O uso excessivo de telas pode aumentar o risco de glaucoma? As telas, felizmente, elas não contribuem com o aumento do glaucoma. As telas, elas causam um cansaço visual, é o que a gente chama de excesso de acomodação, né? Então, as pessoas têm uma visão de perto muito constante e isso cansa as pessoas. Mas, felizmente, isso não contribui com o aumento da pressão ocular. De qualquer modo, existe algum grupo que tem um risco, está mais propenso? Assim, os diabéticos têm um risco maior, as pessoas que têm diabetes, né? Altos míopes podem ter mais glaucoma do que a população normal. E aquelas pessoas que utilizam alguns tipos de medicamentos cronicamente, como o asmático, que seriam os corticoides. O uso de corticoide excessivo, claro que você tem a sua razão, ela pode, em algumas pessoas, aumentar a pressão intraocular. E as pessoas, muitas vezes, nem sabem que isso ocorre. Alerta importantíssimo, então, né? Uso excessivo de corticoides, diabéticos. Doutor, chegou uma pergunta da nossa produção, que vai colocar na tela, então. Olha, tive um derrame no olho esquerdo e agora vejo tudo nublado. Tem cura? O Antônio de Barra do Sul participando conosco. Muitas vezes essas alterações os derrames serão sangramentos oculares, né? Que é um sangramento na parte branca dos olhos. Normalmente isso é totalmente benigno. Tá? Às vezes ocorre um pequeno embaçamento, que a pessoa fica um pouco mais nervosa, ocorre então ressecamento ocular, mas esses sangramentos na parte branca dos olhos, eles não levam a baixa de visão. Claro que sempre é importante você ver se não tem outra coisa a mais do que esse sangramento externo. Doutor, o senhor poderia falar do tratamento e quais os avanços que tem hoje no... O tratamento do glaucoma, ele se baseia em estabilizar a doença ou prevenir que ela apareça quando você já identifica os sinais precoces, né?
Basicamente, o que a gente faz é reduzir a pressão ocular, seja ela na forma de colírios, existem colírios atualmente, lasers e cirurgias. Todas elas têm o mesmo objetivo, que é reduzir a pressão intraocular. Infelizmente, a gente não tem nenhum procedimento que pode, de fato, regenerar o nervo óptico. Todos os que tem no momento são tratamentos experimentais, mas nada baseado em ciência ainda. Então, infelizmente, a gente não consegue recuperar a visão perdida. Mas a gente consegue, sim, estabilizar, já que o glaucoma é uma doença que você não tem cura, mas você tem controle. E as cirurgias, elas estão muito precisas, né? Muita gente tem medo de cirurgia ocular. Eu mesma fiz, mas de correção no meu caso, e são segundos de correção. E no glaucoma também? O glaucoma é uma cirurgia um pouquinho diferente, porque, na verdade, a gente quer reduzir a pressão ocular. Rapidamente, por que a nossa pressão ocular se eleva? A gente tem um líquido natural dentro dos olhos que ele é produzido e absorvido. Quem tem glaucoma tem um desequilíbrio. É como se o ralinho tivesse entupido. E aí você tem que fazer uma cirurgia para escoar esse líquido. Então, construímos válvulas dentro do olho, implantamos válvulas dentro do olho para que permita esse escoamento. Só que o olho não entende que aquilo é importante. E a tentativa do olho é cicatrizar essa cirurgia. Então, o grande problema que a gente tem ao longo dos anos, quando a gente faz a cirurgia, é a cicatriz excessiva de cada paciente. Então, cicatriza demais, que a gente não espera, e acaba fechando aquela válvula que a gente faz. Perfeito, bem didático, né? Para quem gosta de visualizar o procedimento. Agora, o senhor, né, que é especialista, atende diariamente, o que é importante a gente alertar para quem está nos acompanhando? Então, o mais importante é que o glaucoma não dá nenhum sinal. Existe o fato da hereditariedade. Então, se você tem um parente, principalmente irmãos, é importante você fazer a sua avaliação. Como é uma doença assintomática, numa avaliação de rotina com o seu oftalmologista, se por acaso ele não fizer isso, peça para ele medir sua pressão ocular, peça para ele avaliar o seu nervo óptico. Normalmente a gente já faz tudo isso, mas dá uma ênfase um pouquinho maior, tá? Porque isso a gente consegue preservar e salvar muitos olhos que possivelmente no futuro poderiam perder a visão por não ser diagnosticado. Perfeito, doutor Ricardo Suzuki, muito obrigada pela sua presença.